Emily, deixa eu olhar aqui todos aqui. A Beatriz, né? A Mariellen, a Andressa, certo? Deixa eu dar só mais um tempinho, galera, para a gente poder voltar, certo? E aí eu estava conversando com a gestão, né? Enquanto passa esse tempinho, eu vou, talvez segunda-feira, né? Se der tudo certinho, eu vou lá no laboratório para mim poder gravar uns vídeos, né? No próprio laboratório de química, certo? Enquanto não decide essa questão do retorno, não, nós vamos ver essa questão do laboratório de química, né? Vamos ver a questão da vidraria. O problema é que não dá, seria interessantíssimo se a gente fizesse uma live lá, certo? Mas como a internet não pega, vou falar com o Marcelo para ver se ele consegue fazer isso aí. Eu colocaria ao vivo lá, certo? E aí eu vou pegar algumas reações. Tem na física, tem um equipamento lá que é um equipamento interessantíssimo para a gente poder visualizar a questão dos elétrons, certo? Então ele é muito interessante para você visualizar, você ver o que é carga negativa, o que é carga positiva, por que opostos se atraem e de cargas iguais se repelem. Você consegue visualizar a coisa. Lógico, isso aí seria interessante que a gente fizesse todo mundo junto, né? E aí, como nesse momento não está dando para a gente estar em sala de aula, né? Eu vou trazer pelo menos para vocês. Aí vocês também podem trazer alguma dúvida, trazer algum questionamento, né? Tem muitos alunos que já me mandaram algumas atividades relacionadas ao assunto de modelos atômicos, certo? Alguns estão com algumas certas dúvidas, certo? Que é um assunto ele é um assunto bem atual, certo? Ele já é um assunto antigo, mas porém nós temos muita aplicação desse assunto na atualidade. Deixa eu ver aqui, deixa eu esperar mais uns 5 minutinhos, galera. Beleza. O Zoom eu gosto porque eu já estava bem maceteado com ele. O Zoom eu gravo, inclusive algumas aulas eu gravo pelo Zoom, já gravei pelo Loom, né? O Zoom é bem rápido a edição de tela. Eu fiz alguns testes pela manhã sobre a questão da compartilhamento de tela. E aí deu bacana, né? Porque tem algumas coisas para a gente mostrar, tem alguns simuladores, né? Que isso eu iria mostrar para vocês em sala, né? Mas como a gente está na questão virtual, então eu vou ter que mostrar para vocês aqui na sessão virtual, certo? Deixa eu ver aqui. Tem 6. Vamos ver se... Ah, o coisa eu gostei mais, o Zoom, mas vocês falaram que ele não é bacana. Realmente ele não comporta muitas pessoas, né? E é 40 minutos. 40 minutos ele abre contagem regressiva e depois cai. Eu estou botando aqui via Loom, certo? Eu acho que a gente vai começar aqui. Vamos aproveitar vocês que já estão. E aí, qualquer pessoa que não, porventura, não tenha conseguido entrar hoje na live, né? Ela vai acessar o YouTube, porque eu botei aqui via Loom, tá gravando. Tem um programa transmitindo e um programa gravando a tela de fundo. Então, eu vou pegar aqui a nossa questão dos modelos atômicos, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, certo? Do meu desktop. Tá compartilhando aí, galera? Vejam aí. Beleza. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui modelos atômicos, certo? Vou ver se esse bichinho abre aqui o PowerPoint. Então vamos lá, né? Nosso assunto é sobre modelos atômicos, certo? Então, modelos atômicos, né? Ele é um assunto que ele já vem aí há 400, 500 anos de Cristo, né? Sempre o homem tentou na sua ansiedade, né? Querer conhecer a matéria. Isso era
era estudo, né, basicamente dos filósofos. Você sabe que os filósofos, eles praticamente foram precursores de tudo, né? Existem algumas figuras ilustres, né, como Aristóteles, né, deixa eu ver o nome dele, Aristóteles, que ele era conhecido como uma pessoa que sabia de tudo. Naquela época, né? Lógico, o conhecimento era muito pequeno, então ele foi conhecido como uma pessoa que sabia de tudo. Ele sabia sobre física, né? Alguns conhecimentos, né, sobre física, né? Embora não tão bem como os próprios físicos, né? Mas ele chegou a descrever algumas coisas sobre a física, sobre a química, não como a gente conhece hoje, como ciência. Matemática ele conhecia bem, então ele era o cara que sabia quase tudo. Então os gregos eles tinham essa característica, eles estudaram muito o assunto, né? Da filosofia que foi derivando dos outros conhecimentos, né? A física propriamente dita, que é a natureza, o estudo da natureza, a física, né? A natureza, a química, né? E a biologia, a matemática. Então a filosofia foi um tema que saiu, né? Derivando de todos os outros ramos do conhecimento. Então o Demócrito, né? Que ele era um grego natural, que a gente dizia assim, ele fazia aquela análise da questão do microcosmo e o macrocosmo. O que era o microcosmo? O microcosmo era a questão da matéria, né, extremamente pequena. E o macrocosmo seria a questão, né, dos corpos celestes, né, dos planetas, do Sol. Né? Então, era a parte imensamente grande da matéria. Então, toda a matéria era constituída por microcosmo, né, e macrocosmo. Né? Então, eles faziam um raciocínio que eles observavam a praia, né? E aí tinha aquela faixa de areia, né? Sabe que praia sempre é um momento assim que tem pessoas que gostam de banhar, mas tem pessoas que gostam de refletir. Eu gosto mais de refletir, né? E aí ele observava aquela faixa imensa de areia, né? E via que aquela coisa parecia um gigante, mas se ele fosse ver bem perto, tinha a questão dos grãozinhos de areia. A mesma coisa é o mar. Você olha o mar, você chega a perder de vista. Mas ele é composto por quem? Por gotículas bem pequenininhas de água. Então ele fez esse raciocínio, né, que existiria uma parte da matéria que seria tão pequena, tão reduzível, que não poderia ser dividida. Então, para isso, ele chamou de átomo, certo? Então, a palavra atômica, né, que hoje a gente, por exemplo, não sei se vocês estão acompanhando, né, a Rússia ela divulgou vídeos da década de 50 e década de 60 sobre a bomba Tsar, certo? Alguém chegou a ver? Não, né? Então, o que seria essa bomba? Não, não. Então, o que seria essa bomba Tsar? Essa bomba Tsar seria uma bomba atômica mais de escala imensurável, certo? Existe a bomba atômica que foi explodida, né, em Hiroshima e Nagasaki, né, em 1945, né, agosto. E existia a bomba de fusão. Né? A bomba de fissão é uma bomba de quebra do átomo, que nós vamos ver mais na frente um pouquinho. E a bomba de fusão é a bomba que junta átomos no mesmo lugar. E aí você quebra uma das propriedades da matéria. Né? Aí você viola uma lei da física, né? Que é dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Nesse caso, a física quântica ela consegue violar alguns conceitos da física clássica. Nós vamos entender o que é física clássica e o que é física quântica, certo? Então, a bomba Tsar é uma bomba que seria... A bomba atômica seria a espoleta da bomba Tsar, né? Então, eles divulgaram agora a questão desses vídeos, né? Você veja que as crises políticas sempre os países começam a demonstrar poderio, né? Então, a questão do átomo está relacionada a isso, né? O conhecimento do átomo, né, derivou, né, infelizmente, felizmente algumas coisas boas, com os microchips, a tecnologia, e infelizmente com coisa ruim, que é a questão da bomba atômica, certo? Então aí né, antes de Cristo, os caras já tentavam discorrer sobre essa questão do átomo, né? Século XVIII surgiu a ciência, como eu falei para vocês, o método científico, né? Observação, análise, né? Criação de lei, teoria, né? E aí, né, tiveram alguns cidadãozinhos aí que estavam analisando, como o Proust, né? O Proust, ele via que as reações químicas eram relacionadas à proporção, né? E o Lavoisier, né, dizia que o princípio que a matéria era indestrutível. Eu não sei se vocês acompanharam esse slide lá na nossa aula, né? O Dalton, ele pegou as teorias, na verdade, de Lavoisier e de Proust, e ele só fez um aparato. Ele disse que o átomo seria
esferas indivisíveis, maciça. Ou seja, o que seria maciço? Ela era constituída por toda aquela matéria. Por exemplo, um átomo de hidrogênio, você é construído por dentro e por fora de matéria e hidrogênio. Átomo de oxigênio, também. Átomo de brom, também. Ou, e assim, qualquer elemento que na natureza, o átomo dele era construído só dele, certo? Então, por isso seria maciço. Né? Não seria destruível, né? E também seguiria a lei da questão da soma algébrica, né? A soma antes sempre vai ser a soma depois. Esse princípio nunca foi violado até o dia de hoje, certo? Por mais que se quebre o átomo em pedaços cada vez menores, mas sempre eles conservam a massa. Ou seja, se reage 10 gramas e produz um produto, esse produto, né, ele não vai ter 9 gramas, ele não vai ter 11 gramas. Ele vai ter 10 gramas. Então, a matéria sempre tem um princípio conservativo. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém chamando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Puxar aqui o Meet de novo. Deixa eu ver se tem alguém. Tem. Otávio. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que só tem um. Só participou mais um. Então vamos retornar aqui. Vou compartilhar de novo aqui, já era. Certo? Então, o modelo de Dalton é isso, eram esferas maciças e indivisíveis, certo? Até então, estava de acordo com as leis da química e da física, estava, certo? Porém, não era somente isso, né? Não era somente a questão das esferas, e existiam coisas mais, né, evidentes aí, né? E aí tiveram, galerinha, outras descobertas, né, que vieram à tona, como, por exemplo, a descoberta da eletricidade, né? A eletricidade, na verdade, ela já era bem conhecida, né? Mas a questão é que eles descobriram o que estava por detrás da eletricidade. E o que era? Seriam os elétrons, né? E aí descobriram a carga do elétron, o movimento do elétron, a massa do elétron. Tudo se descobriu que a eletricidade, na verdade, era um movimento ordenado de elétrons. Então, a natureza já tinha uma partícula que se tinha conhecimento, que eram os elétrons, que eram responsáveis pela eletricidade. Certo? E também os prótons, né? Que era a questão da radioatividade que revolucionou a medicina, né? As pessoas morriam, né? Ossos quebrados, algum órgão com problema. Então, com a radioatividade, né? A descoberta do raio-x, o cara tirou um raio-x da mão lá, né? E ele viu os ossos, né? Propriedade de certas substâncias, não todas, mas certas substâncias emitem partículas. E essas partículas aí, elas vão atravessar qualquer material, certo? Exceto o chumbo. Deixa eu mais uma vez dar uma paradinha aqui para ficar aqui, pessoal. Aqui. Lucas. Beleza. Então vamos dar mais uma continuidade aqui. Tela inteira. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não. Certo. Certo? E aí, se eu voltar mais um pouquinho aqui, esse computador aqui, certo? Então, descobriram que a matéria já era divisível. Então, a partir desse momento, a matéria deixou de ser indivisível, como os gregos pensavam, né? E como o Dalton também pensava. Você veja que a ciência, gente, é uma coisa que muitas pessoas falam, eu já vi muitos estudantes universitários falando, e muitos próprios profissionais que trabalham com a ciência, que vocês vão trabalhar com a ciência, né? Independente do curso que vocês escolherem, vocês vão fazer uma disciplina chamada metodologia científica. Ah, eu escolhi a administração, eu vou fazer? Vai. Ah, eu escolhi medicina, eu vou fazer? Vai. Eu escolhi engenharia, vou fazer? Vai. Eu escolhi história? Vai. Eu escolhi veterinária? Vai. Eu escolhi, sei lá, tecnologias digitais, né? Ciência da computação? Vai. Então, tudo está relacionado com a ciência, certo? A ciência, ela sempre domina
todos os conhecimentos, né? E aí o que acontece? As pessoas sempre dizem assim, eu consigo inventar uma coisa que ninguém inventou, é complicado. Porque todo conhecimento ele parte do pressuposto teórico, certo? Ninguém faz algo se ele não se espelhar em outras pessoas. Você não pode dizer sobre uma teoria, sobre um programa de computador, se você falar sobre a cura de uma determinada coisa, se você não se amparar em conhecimentos que já existiram, certo? A ciência sempre é assim. Então, essas pessoas pegaram esses conhecimentos aqui, né? Radioatividade, descobriram os prótons, né? E outras partículas, e também os elétrons, né? O próprio Thomson, e aí ele elaborou o modelo dele. O modelo dele seria basicamente isso aqui, uma esfera positiva, certo? A massa da esfera seria positiva, e os elétrons estariam incrustados nessa matéria. Seria chamado, a mídia chamou de pudim de passas, certo? E aí é como se fosse o panetone, né? Dentro do panetone tem um monte de ameixas, né? Então seria mais ou menos assim. Não foi ele que disse isso, foi a mídia, certo? A mídia ela é danada para fazer isso. O cara inventa uma coisa e eles pegam e dão um nome totalmente diferente. Já teve muitos problemas relacionados a isso. Como, por exemplo, a Amazônia. Não me esqueci o que o cara falou sobre verde. E aí o cara... Não, ele falou inferno verde. Amazônia inferno verde, porque tinha malária, tinha uma certa doença, dengue. Então, as pessoas que aventuravam desbravar a Amazônia acabavam, boa parte, acabavam morrendo de doença ou então passando mal. Sorte daqueles que conseguiam sobreviver à expedição de Amazônia. Aí o cara chamou de inferno verde. E aí, um jornalista na época que estava acompanhando essa equipe estrangeira falou, não, a Amazônia é um pulmão verde. Aí foi todos os livros de geografia, de ciência, né, diziam, olha gente, não desmatem a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão verde, né, do planeta Terra, mas não é bem assim, né? A biologia diz isso, né? Tudo que as árvores consomem, tudo que elas produzem de oxigênio, elas consomem. Na verdade, o nosso pulmão do planeta está mais no mar, e o mar, vocês sabem que está cada vez mais poluído, né? Então, ó, galerinha, esse aqui vai ser o dispositivo que eu vou gravar para vocês. Lógico, quando a gente retornar em sala de aula e vocês quiserem ver, vocês quiserem tocar, vocês quiserem pesquisar e verificar, né, analisar, manipular esse equipamento, lógico que nós vamos poder fazer isso em laboratório de física. O que consiste ele? Aqui se bota uma alta voltagem, 10.000 volts, né? O laboratório também é 10.000 volts, sim. E aí aqui eu sugo todo esse ar, que é chamado de vácuo. Vácuo é a ausência de ar, né? Não sei se vocês já viram filmes do espaço, que quando o cara abre uma portinhola para o espaço, aquilo tudo é sugado, né? Então, porque o espaço ele é um imenso vácuo. E na hora que você abre uma porta, todo aquele ar que estava naquela nave é sugado para fora, né? E aí tudo isso aqui é sugado. E ele jogava esse raio de eletricidade aqui, ó. Tinha um campo positivo e negativo. Esse raio todo se desvia para cá. Nós vamos ver lá no laboratório, certo? Vou trazer até bastões positivo e negativo para vocês verificarem. Quando eu colocar de mesma carga do raio, ele vai se atrair. E quando eu botar de carga diferente, ele vai se repelir. E aí ele disse que esse raio seria um raio, né, catódico, né? Porque eles desvariam para o lado positivo. Como ele sempre se atrai para o oposto, então ele tem carga negativa, certo? Esse aqui é a questão do modelo de Rutherford. Posteriormente já tinha descoberto a eletricidade, os elétrons, né, os prótons. E aí veio o Rutherford. O Rutherford ele fez uma parada interessante. Ele botou um dispositivo de chumbo aqui, botou um material radioativo que ele sabia que emitia partículas positivas e passava sobre essa lâmina finíssima de ouro, né? 99% passou. Alguns não passaram. Mas por quê? Porque eles bateram diretamente com parte positiva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou tirar aqui o compartilhamento e vou sair um pouquinho daqui e vou partir aqui para a questão desse Java Lab aqui, ó, para vocês verem. Deixa eu ver se não tem aqui ninguém. Mas ainda não. Ó, aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Até então não tinha observado isso aqui em outros sites, né? Foi a primeira vez que eu olhei isso aqui, achei interessantíssimo. Eu falei, poxa, eu tenho que levar para os meninos olhar. Então, esse aqui, galera, ó, era o experimento do Rutherford na íntegra, né? Uma folha finíssima de ouro, finíssima, chegava a ser transparente.
Professor, o ouro consegue fazer isso? Consegue. O ouro é o metal mais maleável que existe. Então você consegue até fazer folhas para comer o ouro. Né? Tanto é que tem alguns lugares que vende sorvete com ouro, de cobertura de ouro. Nenhum outro elemento consegue fazer isso, só o ouro. Né? Por isso que ele é um metal nobre. Né? E aí ele jogava aqui uma partículas positivas. 90%, galera, passava. 99,9% passava. Certo? 99% passava. E algumas desviavam, pouquíssimas se desviavam. Então, o que, que ele entendeu? Poxa, o átomo, 99% das partículas passaram é porque elas não encontraram nenhum obstáculo, é um vazio. E algumas se desviaram pouquíssimas, é porque lá naquele momento ela desviou, ela era, como ela é positiva, que ela sai daqui, o que acontece? Ela bateu em outra positiva. Então, bem no centro do átomo é que está localizado os prótons, certo? Porque ele estava atirando com prótons. Ele até falou assim uma coisa bem doida. É como se ele estivesse olhando a uma distância de 10 quilômetros uma nuvem de mosquito e ele começasse a atirar com uma metralhadora. E essa bala batesse no mosquito e ricocheteasse, ou seja, voltasse. Então, na verdade, o átomo ele é um imenso vazio. Aí você entra naqueles filmes que a gente sempre vê aí, que é o né? Homem-Formiga. Né? Um pouco daquilo ali tem um pouco de física quântica, né? O reino quântico, né? As leis da física não servem para esse local. É tudo totalmente diferente, é um outro universo, é uma outra percepção fora daquela que a gente conhece. Então, o fato dele bater aqui, ele batia com outra partícula positiva, certo? Então ele se desviava. Então, um átomo é como se fosse um Maracanã, né? Um estádio Maracanã imenso, gigante, e bem no centro você colocasse uma bolinha de gude. Certo? Então é uma coisa assim totalmente viável para a gente, certo? A gente poder conceber assim na nossa realidade. Então você tem que ver com outro olhar. Esse aqui é o dispositivo do Rutherford, certo? Então ele descobriu que o átomo era um imenso vazio e bem no núcleo seria quem? Seria a parte positiva, certo? Bem aqui, ó. E aí ele disse que o modelo dele seria o modelo planetário, né? O Sol no centro da coisa, né? Os prótons e os planetas girando ao redor, né? Até aí tudo bem, beleza, ótimo, maravilha, o que o Rutherford falou. Só que tinha um problema, né? Existiam leis da física que esse modelo teria que obedecer. E aí entra o jovem Bohr, né? Que já tinha trabalhado com o Rutherford. Ele falou, muito bem, Rutherford, esse teu modelo tá bacana. Mas tu sabe, na física clássica, toda a matéria, quando ela está próxima da outra de carga oposta, a tendência dela é perder energia. E essa aqui vai perder energia, certo? Vai perder energia até chegar o momento que ela vai até chegar o momento que ela vai se chocar com o núcleo, certo? Então, toda a matéria ela irradia energia quando ela circula. Os planetas, quando eles circulam, eles irradiam energia. Então, como esse aqui é positivo, esse é negativo, com o passar do tempo ele vai perdendo energia, o que vai acontecendo? Ele vai perdendo a velocidade. Esse aqui vai ganhando força de atração sobre esse. Então, com o passar do tempo, ela vai, se chocar. E se próton se chocar com o nêutron, né, a matéria deixa de existir. E aí teria um grande problema, certo? Teria um grande problema porque a matéria deixaria de existir. Então, como contornar esse problema? Aí foi o que o Bohr disse, nós vamos ter que elaborar novas ideias. E aí esse que entra em cenário uma nova física, a física quântica. Ela trabalha com o movimento, também chamada de mecânica quântica, ela trabalha com os movimentos dos átomos. Os átomos não obedecem às leis de Newton. Newton é a mecânica clássica, né? Um objeto cai de cima de uma árvore, ele é atraído sobre a ação da gravidade. Um elétron, a gravidade não atua sobre ele, são outras forças. Até então aí tudo bem, galera? Alguma pergunta aí, algum questionamento sobre esses modelos? Gostaria de saber de vocês. Sim. Sim, exatamente. Pode falar com as palavras de vocês.
Aham. Então, o modelo de Rutherford, o modelo de Rutherford, ele quebra esse paradigma com a relação da mecânica clássica. Eles achavam que tudo era da mecânica clássica. O Isaac Newton, ele é o, como se diz assim, é o suprassumo da física, né? Se você perguntar para um físico, né, qual é o teu cientista mais que você acha mais brilhante, eles vão falar de Newton. Por quê? Porque Newton ele falou sobre tudo. Até onde ele pôde, ele falou. Certo? Até onde ele pôde, ele falou. Falou sobre gravitação, sobre planetas, ele falou até sobre física, ele falou, até sobre mecânica quântica ele falou, só que ele disse que ele não tinha a chave para abrir esse conhecimento. Então era necessário que alguém inventasse essa chave para que se acessasse esse conhecimento. O próprio Newton, né? Aí, posteriormente, o computador foi a peça central para que você conseguisse trabalhar com mecânica quântica. Porque as pessoas podem pensar assim, professor, nós podemos fazer como estudante, graduado, nós vamos fazer cálculo com mecânica quântica? Complicado, porque são cálculos extremamente pesados, cálculos extremamente complexos, e aí é necessária, como se diz, a chave do Newton, que é o computador. O computador ele consegue fazer todos esses cálculos, elaborar todo o resumo, certo? E aí sim é que ele mostrar para você um modelo visual que você consegue entender, certo? Por exemplo, tá. Só, desculpa aí, pessoal. As pessoas, o Isaac Newton, ele achava isso, certo? Que só tinha, só para me puxar aqui o fio, ele tinha algo que poderia resolver. Então, o computador ele faz isso. Por exemplo, previsão do tempo. Tem como calcular toda a previsão do tempo para dizer que vai chover em tal dia, em tal lugar? Não tem, certo? Até o físico lá, ele faz os cálculos, mas quem mais elabora esse modelo é o computador. Entenderam? Então, a mecânica quântica ela só foi possível graças ao computador. Hoje, não se faz cálculos de mecânica quântica. Você faz alguns cálculos básicos, que eu digo básicos, que são pesados, né? E aí você consegue prever algumas coisas. Mas, no geral, o computador a parte mais pesada, certo? Então, a mecânica quântica, o que difere a mecânica quântica da física clássica? É que a mecânica quântica ela tenta explicar como é que é o comportamento dos átomos. A física clássica não consegue. Falhou bem aí no modelo de Rutherford, certo? Porque ele tentou pegar o microcosmo e comparar com o macrocosmo. Só que o microcosmo, as leis que regem o microcosmo são totalmente diferentes do macrocosmo. Entenderam aí? Beleza, né? Opa, pode perguntar. Alguém quer fazer uma pergunta? Tranquilo, certo? Então eu vou recolocar aqui novamente, certo? Então o Bohr teve que juntar com uma rapaziada aí para poder descrever esse modelo dele, né? E aí foi que entrou a física quântica, né? Existe uma coisa que às vezes tem professores que nem gostam muito de entrar nesse assunto, mas eu falo assim de uma maneira bem simples para vocês poderem entender, né? Para a gente não poder ir para um lado mais acadêmico, assim, mais mesmo assim químico mesmo. A gente entra para o lado do ensino médio. Existe um experimento que foi bem também a base da questão da mecânica quântica, né? Que foi a catástrofe do ultravioleta. Eles achavam que a natureza ela absorvia energia, né, infinitivamente. Quanto mais energia absorvia, mais a temperatura aumentava. Só que eles analisaram isso no computador e verificaram que não tinha nada a ver com essa história. Que a natureza, no caso das plantas, elas absorviam quantidades fixas, certo? Que eles chamam de quantidades discretas. E aí foi que eles inventaram esses orbitais, porque esses orbitais ele têm energias que são pré-fixadas. Quem fixou, ninguém sabe. Mas esses orbitais eles têm energia pré-fixada. Então a natureza ela não absorve energia diretamente proporcional, né, à temperatura. São valores fixos. Isso eu estou falando no átomo. Quando você vai para a matéria, ok. A matéria você consegue fazer essa projeção matemática. Quando você vai lá para átomo, não, a coisa muda. Existem estados que não são permitidos, certo? E essa catástrofe do ultravioleta foi que também fez o percussor da questão do átomo, certo?
né? E aí foi que, desvendando a questão do modelos atômicos, né, que o Bohr elaborou dele, que na verdade existem camadas eletrônicas, né, com modelos definidos, energias calculadas matematicamente através de computadores definidas, né, e aí sim ele fez os níveis de energia. Né? O Isaac Newton, não sei se vocês já viram esse experimento, ele pega um prisma, ele bota sobre uma luz, e esse prisma se decompõe em várias cores, ele chamou isso de espectro. Então, o que, que significa espectro? Espectro para ele, né, acho que é em latim, é fantasma. Ele chamava de espectro extravagante. Por quê? Porque esses fantasmas parecia que eles estavam num carnaval, um de vermelho, um de azul, um de amarelo, era um carnaval doido. Então ele não entendeu o que significava aquilo ali. Então o espectro, na verdade, são as cores, né, dos níveis eletrônicos de cada átomo. Olha só que loucura. Então a luz ela é composta por elétrons. Esses elétrons estão organizados em níveis de energia. Então quando você vê o espectro, você vê os níveis de energia. Por exemplo, eu acho que vocês, boa parte, já devem ter assistido CSI. O cara morreu. Dentro do estômago dele tinha uma determinada substância, não se sabe o que é. O que eles fazem? Eles pegam essa substância e botam num aparelho chamado espectrofotômetro, certo? Então esse objeto ele vai incidir uma luz sobre essa substância, ela vai mostrar essas colorações aqui, e de acordo com essas colorações, o computador, através do banco de dados, vai analisar e vai dizer, olha, essa pessoa consumiu cocaína, consumiu maconha, consumiu isso, ou então consumiu uma tinta, e essas tintas, elas são todas classificadas, olha que louco, né? Elas são classificadas com seus espectros. Então, lá nos Estados Unidos, tu vendeu uma tinta na tua loja, certo? Alguém foi lá e botou, digamos, né? Botou na bebida, na comida de alguém. Ou seja, ele é muito surreal, né? Então, a pessoa morreu. Os caras vão lá com o espectrofotômetro, vão analisar. Que tinta é essa? Essa tinta tem esse espectro característico. Quem vende essa tinta? Eles vão lá no banco de dados, vende fulano de tal. E aí, por isso que a gente sempre vê que parece que não tem crimes sem castigo lá nos Estados Unidos, né? Porque essa questão do espectro, ele consegue analisar tudo. Né? Tudo tem uma assinatura de espectro, né? Jogou uma bomba atômica no lugar, ninguém sabe quem foi. Vai analisar o espectro dessa bomba. Essa bomba aqui, ela foi produzida no Brasil, na jazida de Minas Gerais, tal. Vai te dizer tudo. Então, o espectro é como se fosse a identidade do elemento químico. Certo? E aí o átomo de Bohr tem os seus postulados, né? Elétrons descrevem órbitas circulares, né? Cada órbita tem uma energia constante. Essa energia ela tem um valor tabelado, certo? E aí os elétrons, quando eles saltam de uma órbita para outra, eles ganham energia. Quando eles retornam, chamada de quanta, certo? E aí, quando eles retornam, eles têm que devolver essa energia. Então, ele pulou da 1 para 5, ele vai ter que absorver energia referente a 5. Se dá 5 ele retornou para 1, obrigatoriamente ele vai ter que emitir essa energia novamente, certo? Então o átomo ele libera energia ou ganha. Isso aí também foi relacionado ao efeito fotoelétrico de Albert Einstein. Albert Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela relatividade, ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, certo? Que era essa questão de você jogar uma luz no metal e ele refletir. Né? Então, o metal, quando você solta a luz no metal, ele pega, excita todos esses elétrons aqui, e eles vão mudando de camada, chega bem aqui, ele recebe energia, ele faz, ó, pum, ele salta. Então, aí ele emite a energia, certo? Eles vão e voltam. Quando eles voltam, eles emitem essa energia. Essa energia é relacionada ao espectro dele, né? A característica dele. Né? Por exemplo, tem foguetes que você lança azul, vermelho, amarelo, verde. Cada cozinha daquela que sai é um elemento químico diferente, ou um composto químico diferente. É o espectro daquele elemento químico em si. Certo? Cada elemento químico na natureza tem seu espectro característico. Certo? E aí existe o nosso último modelo, que é o modelo de onda do Schrödinger. Né? Schrödinger era um cara bem maluco, né? Matemático, e ele estava numa palestra dessas da vida. Aí o cara falou, ó, na verdade a gente, né, vamos já ver aqui alguns paradoxos da física, né? Que ele diz assim, na verdade a gente não tem como conhecer o elétron, não tem como descobrir a posição nem o momento do elétron, né? E aí, como que a gente vai descrever esse elétron, esse momento desse elétron? Aí o Schrödinger, né, com suas
sua cabeça bem genial e bem maluca, né, formulou através de pesadas equações matemáticas, né, esses caras são gênios, né, eles conseguiram fazer algumas equações bem loucas, né, e aí ele conseguiu descrever, na verdade, como seria a localização desse elétron. Então, quando a gente observa esses orbitais, a gente vê assim, meu Deus, que loucura é essa? Que coisa doida é essa daí? Que doidice é essa? Então, na verdade, é o seguinte, o átomo eu não tenho como eu saber a posição dele e nem a velocidade. Se você sabe a velocidade dele, você não sabe onde ele está. E se você sabe onde ele está, você não sabe a sua velocidade. Isso é chamado de princípio da incerteza de Heisenberg, é o primeiro paradoxo, certo? Então, como você não sabe onde está esse dito cujo, você só pode fazer uma coisa, supor que ele tem uma grande chance que ele esteja no lugar. Vou dar um exemplo para vocês, bem mais prático sobre isso. Digamos, um aluno, ele é da turma 103, ou 102, pode ser 101 ou 104 também, qualquer uma dessas turmas, né? Digamos, uma dessas turmas aí. Digamos que sejam vocês mesmos, certo? Então, cada um de vocês estuda numa turma, certo? Cada um estuda numa posição. Então, quando eu digo assim, olha, eu quero entregar esse material para um aluno, por exemplo, um pai de vocês, lá na escola, e aí digamos que você foi para a escola. Então, eu quero ter certeza onde é que vocês estão. É impossível saber onde vocês estão. Lógico, a maior probabilidade onde vocês estejam, dependendo do horário, é na sala de vocês. Mas nada impeça que você esteja no refeitório, no banheiro, na sala das gestores, no pátio, no lado de fora, na quadra. Então, você tem N lugares para você estar. Mas existe uma alta probabilidade que você esteja na sua turma, lá na turma 103, ou na 102, na 101, na 104. Entenderam? Então, existe uma grande probabilidade que você esteja lá. Então, eu tenho que entregar para o aluno da turma 103. Eu não posso entregar na turma 104. A probabilidade dele estar lá, embora não seja zero, mas é muito pequena. Então, exatamente foi o que Schrödinger fez. Ele, né, fez os seus modelos, né? Por exemplo, aqui é uma baixa probabilidade desse elétron estar aqui. Aqui tem uma certa probabilidade. Aqui uma altíssima probabilidade que ele se encontra. Então, a natureza não tem como definir ela. Olha só, e aí chegou nesse impasse aí. Chegou nesse momento crítico, nesse momento conflitante. Eu não tenho como conhecer a natureza dos átomos, nem dos elétrons, certo? Só que foi uma briga. Albert Einstein, Bohr e a galera da mecânica quântica. Para a galera de Isaac Newton, que era o próprio Albert Einstein, né? O Albert Einstein ele contribuiu para a mecânica quântica, só que ele não acreditava. E para ele tudo já era definido. Para ele, era possível você descobrir o elétron, onde ele estava e qual sua velocidade. Para o pessoal da mecânica quântica, era impossível você descobrir. Você só pode ter uma probabilidade de achar onde eles se encontram. Então, ficou nessa eterna briga, né? Tem até uma frase que o Albert Einstein fala para o Bohr, que ele fala o seguinte, Deus não joga dados com o universo. Então, o que significa isso? Que Deus não criou as coisas ao acaso, né? Foi fazendo ao acaso, né? Deus criou tudo organizado. Né? E aí o Bohr, para retrucar o que o Albert Einstein falou, ele dizia, né? Pare de dizer o que Deus deve fazer. Né? E aí existem algumas paradoxos, né? No caso que eu falei para vocês. Não dá para conhecer a velocidade nem a posição. E existe também um experimento que o Schrödinger, para ele poder demonstrar a sua teoria, ele fez o experimento do gato de Schrödinger, né? Que é um experimento mental. Né? Digamos que você tem um gato, você coloca ele numa caixa, você bota um aparelho para detectar radioatividade e você bota um martelo próximo de um vidro, que se ele detectar radioatividade, ele quebra esse vidro, liberando um gás e matando o gato. Se eu for dizer para você, gente, fechando essa caixa, esse gato vai estar vivo ou está morto? Ele vai estar morto. A maioria vai dizer, professor, está morto. Lógico, está morto. Esse gás com certeza vai ser detectado, está lá dentro da caixa, com certeza vai ser detectado, e esse gato vai estar morto. Só que esse gato, digamos que essa caixa ela seria impossível de você abrir, que no caso é a incerteza da matéria. Então você não tem como dizer que esse gato está morto. Apesar da tendência seria que ele esteja morto. Então, na verdade, esse gato está em dois estados, morto e vivo ao mesmo tempo. Então, assim que é o elétron. Como você não tem como ter a precisão dele, você tem que fazer duas funções para ele. Uma função viva e uma função morta. Né? Esses são os paradoxos
da mecânica quântica. E também o Isaac Newton achava que a luz era composta por partículas bem pequenininhas. Só que quando a gente joga essa luz numa fendinha bem fininha, ela se comporta como onda. Aí, epa, que confusão é essa? Isso é partícula, é onda. Aí uns não, é partícula. Olha aqui, ó, a característica dela, tá tudo em partícula. Aí o outro, olha bem aqui, ó como ela está se propagando na forma de onda. E agora? E aí a matéria ela teve uma característica dual, certo? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Aí fere novamente o princípio clássico da lógica, né? Uma coisa pode ser, ou uma coisa é uma coisa é outra. Não pode ser as duas coisas. O princípio do terceiro excluído, né? Puxando um pouquinho aí para o nosso amigo professor Enio aí, né? A questão da lógica, né? Cartesiano, né? Ou uma coisa é A, ou uma coisa é B. Ela não pode ser A e B ao mesmo tempo. Então o elétron ele consegue fazer isso. Então todos esses modelos que nós trabalhamos, eles são funções de ondas complexas, certo? Não é necessário a gente estudar isso, aí foge o nosso assunto, né? Na verdade, isso aí é assunto de mestrado e doutorado, mas vocês têm que entender que é o seguinte, isso aqui é como se fosse um gráfico da possibilidade de encontrar um elétron. Digamos que eu quero encontrar um aluno da 101. Então, a probabilidade que maior que ele esteja seja na turma 101. Certo? A probabilidade seria muito difícil dele estar pulando um muro, por exemplo. Certo? Então, a baixa probabilidade de ele estaria pulando o muro e fugindo, no caso. Certo? Então, os modelos atômicos são exatamente isso. Certo? Eles foram evoluindo com o passar do tempo. Certo? Na verdade, ele não representa a realidade totalmente. Certo? Ele é mais ou menos uma explicação plausível. Né? Desde Dalton, modelo indivisível, ao de Thomson, que já é divisível, né? Modelo pudim de passo. O Rutherford, partículas no meio, com elétrons circulando. Posteriormente também descobriram os nêutrons, que eles não têm... O nêutron, o que acontece? Ele passa do campo elétrico, ele não desvia nem para a esquerda, nem para positivo, nem para negativo. Então, como ele não tem carga, ou seja, ele não interage, ele é chamado de partícula neutra. Aí colocaram o nome de neutro. Só que ele tem a massa do próton. Certo? E o elétron é 2.000 vezes mais leve que o próton. Certo? É aquela questão lá da física quântica. Né? Você pega uma formiga e bota um elefante para puxar um cabo. Então, esses dois seres, essas duas entidades conseguem puxar esse cabo sem romper. Nem o elefante é mais forte que a formiga, né? E nem a formiga é mais forte que o elefante. As forças coexistem em equilíbrio. Isso aí é a física quântica. Ela dá assim, um nozinho na nossa cabeça. Né? Mas, na verdade, são outros tipos de comportamento, né, que são analisados sobre outros olhares. Né? Isso permite um monte de coisas. Gente. Permite você transferir informações de um lado para o outro. Né? Quem diria, por exemplo, que eu poderia guardar 100 mil livros num pedaço de plástico pequenininho? Não? Hoje isso é possível, né? Mas graças a quem? Graças à evolução dos átomos, né, do conhecimento do átomo. Né? Hoje você consegue ter uma precisão muito grande de muitas coisas. Certo? Ó, raio catódico, né? Passa aqui a descarga elétrica, ela desvia para o lado positivo. Por que ela desvia para o lado positivo? Porque ela é negativa. Né? Já em compensação, os prótons eles desviam para onde? Para o lado positivo. Certo? E aí eu vou só pegar aqui um modelo para vocês verem aqui do Java, né? Quem tiver interesse de entrar tem uma microbiologia, é o PHET, é PHET, certo? Deixa eu ver se ele abre aqui rapidinho. Ele é muito interessante porque ele também dá algumas simulações, ó. Aqui eu tenho, ó, canhão de partículas, né? E aí eu tenho aqui, ó, modelo de, digamos que fosse um modelo bola de bilhar, como seria uma esfera maciça e indivisível, as partículas se desviariam, não importa qual seja, positiva ou negativa. Olha o pudim de passa de Thomson, né? Só quem mexeria com ele seriam os elétrons. Né? No sistema clássico de Rutherford, a física clássica falhou gravemente, né? Porque um objeto, quando ele circular o outro, a tendência dele é perder energia. Como as cargas são sinais opostos, tende a se atrair e chocar com o núcleo. Né? O de Bohr, camadas definidas. Né? Estudos foram calculados através da mecânica quântica. Né? O de Broglie também trabalhou com essa questão, né? Só com a questão do modelo de ondas. E o Schrödinger, né?
o elétron é como se fosse uma função de probabilidade. Eu não sei, né? Na verdade, isso, o real, a gente não sabe o que acontece lá. Então uma, a gente tem uma leve, uma vaga imagem do que seja, certo? A própria mecânica quântica é o seguinte, as pessoas falam, o que seria mecânica quântica? Seria, no caso, você tentar analisar um relógio só com o tic-tac dele. Então, você analisaria os componentes dele só de uma forma de ouvido. Então, se você só faz alguns experimentos com a matéria, né, choca a matéria com determinada coisa, e aí quando ela reage àqueles experimentos que você vai fazendo alguns cálculos, algumas conjecturas, e você vai fazendo, projetando como se fosse uma foto, conforme aquilo. Né? Mais ou menos um retrato falado. Alguém vai dizendo uma coisa, você vai fazendo, no final sai um retrato. Beleza? Aí eu queria saber de vocês, gente, alguma dúvida relacionada a esse primeiro momento que nós estamos trabalhando em modelos atômicos? Podem se manifestar. Nenhuma? Tranquilo? Tranquilo? Nesse primeiro momento, turminha, o básico é este. É só a parte bem simples. Eu creio que alguns de vocês já devem ter visto lá no 9º ano, né? Então, o básico mesmo realmente é somente isso. Na próxima aula, nós vamos trabalhar como distribuição eletrônica, vamos repuxar um pouquinho esse assunto de física clássica, e aí vamos ver o distribuição eletrônicas, orbitais, deixa eu ver o que mais. E aí a gente finaliza também, porque eu vejo que um dia só de aula é muito complicado, né? Então, se fosse 3, 4 aulas era melhor, mas um dia é complicado de você explicar. A gente vai ter que enxugar esse conteúdo, e aí quando retornar a gente volta, certo? Então, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trabalhar com uma outra plataforma que o professor Ferro passou, que é a plataforma Nearpad. Não sei se alguém já viu. Ela é bem inovadora essa plataforma. Você consegue fazer as atividades, você consegue jogar tudo isso em live. Melhor de qualquer aplicativo desse. Eu estou só estudando esse assuntozinho para quando voltar, quando a gente fizer novamente, aí a gente vai trabalhar com isso. Certo? Então, valeu, galera. Obrigado aí pela participação. Vou encerrar aqui, então. Tchau. Pronto, participar. 8. Desligar o Loom.